not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures, they will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together, when we're inside the gate. With the scriptures laying here identified just exactly what Jesus said would happen. Com a escritura que se encontra aqui identificada exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Why do we stagger on in this hours of darkness? Por que cambaleamos nesta hora de escuridão? Why do we let this come upon us when we've been thoroughly warned? Por que deixamos isto cair sobre nós quando fomos cuidadosamente advertidos? Just as it was in the days of Lot, we see the very same thing. Justamente como foi nos dias de Ló, vemos a mesmíssima coisa. Jehovah has set the scene and told us as it was in the days of Lot. Jeová montou a cena e nos disse como foi nos dias de Ló. You see the messengers out down there into Babylon trying to get Lot out? Você vê os mensageiros lá na Babilônia tentando tirar Ló. And you see the message to the elect Abraham, it was already out. E você vê a mensagem ao eleito Abraão, que já estava fora. And everything exactly to name, place and time has been thoroughly identified. E tudo exatamente, até nome, lugar e hora, foram completamente identificados. But now it's in the hands of the government. Mas agora está entregue ao governo. The government's got to condemn it now, and they're going to do it. O governo tem que condenar agora, e vão fazê-lo. Don't you worry about that. Não se preocupe com isso. It's a Christian nation has got to take its Christian stand, if it is. É uma nação cristã. Ela tem que tomar sua posição cristã, se for. The showdown is on. A hora dos fatos aparecerem está se manifestando. The whole nation had to be brought into judgment. A nação inteira teve que ser trazida a julgamento. Because it happened about AD 70 when the great Roman general Titus besieged Jerusalem, about AD 70. Porque aconteceu cerca de AD 70, quando o grande general romano Tito sitiou Jerusalém, cerca de AD 70, with his army from Rome, and there they paid the price for rejecting him. Com o seu exército de Roma, e ali pagaram o preço por rejeitarem a ele. Today, as we look upon that trial there, and we go out here and impersonate it in different ways of trials on Good Friday and talk about it and things. Hoje, ao olharmos para aquele julgamento lá, e vamos por aqui personificando-o de diferentes maneiras, de julgamentos na Sexta-feira Santa, e conversamos sobre isso e coisas mais.
And the very same thing that we are talking about happened on that Good Friday is right under our noses today. É a mesmíssima coisa de que estamos falando, que aconteceu naquela Sexta-feira Santa, está bem debaixo do nosso nariz hoje. And our elders are doing the same thing they did. E os nossos anciãos estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram, Taking it right in on a similar trial. levando isso direto a um julgamento semelhante. After a similar promised word of this day has been vindicated, just the same as it was vindicated there. Depois de uma semelhante e prometida palavra deste dia ter sido vindicada do mesmíssimo modo que foi vindicada lá, Jesus, a common carpenter's boy, so thought. Jesus, menino comum de um carpinteiro, assim achavam. He was the Word of God made manifest. Ele foi a palavra de Deus manifestada. And he was thoroughly identified because the works of God had manifested themselves through him and proved that he was the Messiah. Ele foi completamente identificado, porque as obras de Deus tinham se manifestado através dele e provado que ele era o Messias. Today that similar case has come again. E hoje, esse caso semelhante veio novamente. When the Holy Spirit has come upon us in the last days and identified himself. Right in our church. Quando o Espírito Santo veio sobre nós nos últimos dias e se identificou bem em nossa igreja. And has proven the same works that he did when he was sharing the fullness upon Jesus Christ. He did the same thing upon the bride. E provou as mesmas obras que ele operou quando estava aqui na plenitude em Jesus Cristo. Ele fez a mesma coisa na noiva. Doing the same thing, and still we want to get rid of it. Fazendo a mesma coisa e mesmo assim queremos nos livrar disso. Remember, these are tapes that's made now that goes over the world. Lembrem-se, estas são fitas que são feitas agora que vão do outro lado do mundo. Not only to Phoenix, here I'm speaking to half of the world at this time. Because we got a tape business that goes around the world. Não só para Phoenix aqui. Estou falando para a metade do mundo neste momento, porque temos um negócio com as fitas que elas vão em torno do mundo. Notice, today we have a similar trial after the same identified word. Note, hoje temos um julgamento semelhante, conforme a mesma palavra identificada. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Hebreus 13:8, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. St. John 14:12, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. São João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Matthew 28, all the world preach the gospel to every creature. Mateus 28, todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lo, a little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the age. Eis que um pouco, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, pois estarei convosco, em vós, até o fim dos séculos. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. They have chosen today not only a murderer, but a murderer of the word. Hoje escolheram não só um assassino, mas um assassino da palavra. A satellite to the very first murder. Um satélite ao primeiríssimo assassino. When the apostles was preaching the gospel, and it come down through Irenaeus and many of the great reformers and founders back in the early age. Quando eles, os apóstolos, pregavam o evangelho, e veio por Irineu, e muitos dos grandes reformadores e fundadores lá na era primitiva. They come to Nicaea one time for a showdown, and they decided to make a universal church. Chegou até Niceia uma vez, para a hora dos fatos se manifestarem. Eles decidiram formar uma igreja universal. To force people to come under their jurisdiction. Para forçarem as pessoas a se reunirem sob a jurisdição deles. Many who's read the history there knows many old prophets come there with animal skin wrapped around them, eating only herbs and things. Muitos que já leram a história sobre isso sabem que muitos antigos profetas foram lá com pele de animal envolta neles, comendo apenas ervas e coisas tais. And they tried to hold out for that word. Hold for the word of God.
E tentaram defender aquela palavra, defender a palavra de Deus. Well, what did they do that 15 days of bloody politics? Mas o que fizeram naqueles 15 dias de política sangrenta? They finally decided to make a universal church. Eles finalmente decidiram formar uma igreja universal. Grasp some paganism with Christianity and send it out as a universal church. E enxertaram um pouco de paganismo com cristianismo e a formaram como igreja universal. And today the Protestants are throwing themselves together in the ecumenical council, doing the same thing. E hoje os protestantes estão se atirando ao concílio ecumênico, fazendo a mesma coisa. Grafting in tradition of man, and instead of taking the word of God. Enxertando tradição de homem em vez de tomarem a palavra de Deus. Which is thoroughly identified by the Holy Ghost that He's the same yesterday, today, and forever. Que está totalmente identificada pelo Espírito Santo de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Every church stands in the balance today and is found wanting. A igreja encontra-se na balança hoje e foi achada em falta. You're back in Pilate's judgment hall. Yes, sir. Vocês estão de volta ao tribunal de Pilatos. Sim, senhor. What does it do? It's making an image unto the beast. O que faz isso? Está formando uma imagem à besta. It's a satellite unto Rome. É um satélite para Roma. When the ecumenical council is forcing and will force every Protestant denomination into it. Quando o concílio ecumênico está forçando e forçará toda a denominação protestante a entrar nele. And practically all's there now. Full gospel and all. Praticamente todas estão aí agora, evangelho completo e todas. The hour's going to come when they'll have to come or stay out. A hora chegará quando terão que vir ou ficar fora. And at that time when that force comes, you've already identified yourself with the mark of the beast. E nesse tempo, quando essa força vier, vocês já se identificaram com a marca da besta. Oh, that's exactly. Agora é exatamente isso. What is it? A Protestant harlots with the old mother Rome the whore. O que é isso? Prostitutas protestantes com a antiga mãe, Roma, a meretriz. Revelation 17 said she was a mother of harlots. Exactly, Protestant denominations. Apocalipse 17 disse que ela era a mãe das prostitutas. Exatamente. Denominações protestantes. Holding out in her hand the cup of the wrath of God for her toast, her testimony. Segurando em sua mão a taça da ira de Deus para o seu brinde, seu testemunho. This is what we believe, and each one, this is what we believe. É nisto que cremos, e cada uma. É nisto que cremos. Here's what the church is to believe, the word of God, and let every man's word be a lie. É nisto aqui que a igreja é para crer, a palavra de Deus, e seja a palavra de todo homem mentira. That's what it's supposed to be. É isso que é para ser. But we bring Christ again to that great crucial hour that He stood in Pilate's judgment hall. Mas trazemos Cristo novamente àquela grande hora crucial em que se encontrava no tribunal de Pilatos. Pathetically, a little bunch pushed off to one side with a bowed head. De modo comovedor, um pequeno grupo deixado de lado, de cabeça baixada. Other denominations rejected them, refused them, and turned them away and said, have nothing to do with it. Outras denominações os rejeitaram, os recusaram, e os mandaram embora e disseram, nada tenham a ver com isso. You better check up on the word. É melhor você verificar na palavra. Now we find out this ecumenical council is what's it doing. Agora descobrimos o que é este concílio ecumênico. O que ele está fazendo? The Bible said, does the Bible say about this? A Bíblia fala sobre isso? Sim. Having a form of godliness, but denying the power thereof. Tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Blind, naked, churchgoers, having a form of godliness. Cegos, nus, frequentadores da igreja, tendo forma de piedade. But denying the power of the Holy Ghost, which identifies Jesus Christ to His Word. Mas negando o poder do Espírito Santo, o qual identifica Jesus Cristo com a sua palavra. How can a man claim to have the Holy Spirit and deny the very Word which is the Holy Spirit?
Como pode um homem afirmar que tem o Espírito Santo e negar a própria palavra que é o Espírito Santo? How can a man do that? Como pode um homem fazer isso? His own testimony gives witness that he's not what he's supposed to be. Seu próprio testemunho testifica que ele não é o que se espera que ele seja. Committing spiritual fornications, denying the power of God. Cometendo fornicações espirituais, negando o poder de Deus. Paul said in 2 Timothy, 3rd chapter, that's what it would be said, be heady, high-minded. Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, que é assim que será. Disse, serão obstinados, orgulhosos. I've got a doctor's degree, a PhD, a LLD. Tenho graduação de PhD, LLD. To me, that's further from God than you was when you started. Yes, sir. Para mim, isso está mais distante de Deus do que quando você começou. Sim, Senhor. That only takes you away from God. Don't bring you to God. Isso só afasta você de Deus, não o traz a Deus. Only one thing can draw you to God, and that's the Holy Spirit by His Word. Tem só uma coisa que pode trazê-lo a Deus, e isso é o Espírito Santo pela sua palavra. The Holy Spirit is a compass. O Espírito Santo é uma bússola. The North Star is the Word. A estrela do norte é a palavra. And the compass will only point to the North Star. E a bússola só apontará para a estrela do norte. And the Holy Ghost will only point you to the Word. E o Espírito Santo apenas apontará você para a palavra. Not some ecumenical move, not some denomination, but to the Word of God. Não para algum movimento ecumênico, não para alguma denominação, mas para a palavra de Deus. You remember all the other stars shift with the world, but the North Star stays exactly because it's in the center. Lembre-se, todas as outras estrelas se movimentam com o mundo, mas a estrela do norte permanece exata porque está no centro. Every other man's word will fail, but God's word can't fail. E a palavra de todo e qualquer homem falhará, mas a palavra de Deus não pode falhar. It's a North Star centered, it won't shift with the world. Ela é a estrela do norte centrada, ela não se movimentará com o mundo. No matter where the world is, it remains the same yesterday, today, and forever. Não importa onde o mundo esteja, ela permanece a mesma ontem, hoje e eternamente. And He is the Word. E Ele é a palavra. Brother and sister, I plead you in Jesus' name to consider this. Irmão e irmã, suplico em nome de Jesus que você considere isto. You believe me in what I've said these years. Vocês têm crido em mim no que tenho dito nestes anos. If God has proved what I've said has been the truth, not me, it's been His Word that's done it. Se Deus tem provado o que tenho dito ser a verdade, não eu, tem sido a sua palavra que tem feito isso. Then I plead you in Jesus' name to check on this. Então suplico, em nome de Jesus, que você verifique isto. Don't be blind to these things. It's right upon you. Não esteja cego a estas coisas, está bem em cima de você. You remember the Bible said in Matthew 24:24 E lembre-se, a Bíblia disse em Mateus 24:24, that all whose names were not written in the Lamb's book of life from the foundation of the earth would take this mark. E todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação da terra levariam esta marca. Only the elected who's ordained to see it will see it. Só o eleito que está ordenado a ver isto verá isto. The rest of them will miss it a million miles. O resto falhará em vê-lo a 1 milhão de milhas. We see this big move set up now. Satan's big machinery set in order. Vemos este grande movimento que está formado agora, o grande maquinário de Satanás colocado em ordem. The only thing it needs is it's got the mechanics that only waiting for its dynamics that put it in force. A única coisa que precisa tem a mecânica, só está esperando sua dinâmica para colocar em vigor. The move's all congregation, a big council and things. O movimento é totalmente congregação, um grande concílio e coisas tais. The big machine's sitting there, but they're waiting for the hour when the lid goes down. A grande máquina encontra-se lá, mas estão esperando a hora quando a tampa vai ser colocada. And then they can make it and force it, make it a law. E então poderão fazer e forçar, torná-la lei. Look at the broadcast and things we hear today over the radio and the newspapers. Veja a radiofusão e coisas que ouvimos hoje no rádio e nos jornais. Why, it's right on you now. Ora, está bem em cima de vocês agora.
We haven't time to do nothing else but receive Jesus Christ. Não temos tempo para fazer outra coisa, a não ser receber Jesus Cristo. He's been thoroughly identified. Ele foi completamente identificado. Listen, we say about Satan's big machine up there ready to move. That's right, to crush down. Ouça, falamos sobre a grande máquina de Satanás lá em cima, pronta para movimentar-se. Isso mesmo, para esmagar. But remember, God's little flock that believes the word, its mechanics is ready too. Mas lembre-se, o pequeno rebanho de Deus que crê na palavra, sua mecânica também está pronta. It's ready for the dynamics to set it afire with the Holy Ghost. Está pronta para a dinâmica incendiá-la com o Espírito Santo. Fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the kingdom. Não temas, ó pequeno rebanho, é da boa vontade de vosso Pai dar-vos o reino. The Holy Ghost will strike a little church that's come out from the world. O Espírito Santo se manifestará a uma pequena igreja que saiu do mundo. Women that wears long hair, Nazarite, to prove they separate themselves from the... Mulheres que usam cabelo longo, nazirenas, para provar que separaram-se do... The Nazarite is one who what? One that separates themselves from the Word of God. Nazireno é um que... O quê? Um que separa-se para a palavra de Deus. Not short, wearing painted faces, Jezebels calling themselves Christians. No, sir. Não usando shorts de rosto pintado, Jezabéis chamando-se de cristãs. Não, senhor. Man so wishy-washy that'll stand for a denomination to hold on to their coattails of some Caesar or Herod instead of standing for the Word of God. Homens tão sem firmeza que apoiam uma denominação e agarram-se às abas de seus casacos de algum César ou Herodes, em vez de apoiarem a palavra de Deus. But God's got loyal people, genuine, flock of God who don't care what the world says. Mas Deus tem gente leal, rebanho genuíno de Deus, que não se importa com o que o mundo diz. They believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. This is not popular. It makes you unpopular, but it's the truth. Isto não é popular, torna você impopular, mas é a verdade. It's God's command for it to be done, and God will do it. É o comando de Deus que seja feito, e Deus o fará. God bless you. Deus os abençoe. Don't mean to scold you, but to warn you. Não é minha intenção repreendê-los, mas adverti-los. It's better be scorched than burned at any time. So take warning. É melhor ser chamuscado do que queimado em qualquer ocasião. Por isso, ouçam a advertência. The Holy Spirit speaks in these last days. O Espírito Santo fala nestes últimos dias. All's written in the book will escape it. Todos que estão escritos no livro escaparão. Now we find out the little flock is ready for the dynamics to move it up into the skies to escape all this tribulation. Agora verificamos que o pequeno rebanho está pronto para a dinâmica fazê-lo subir aos céus, para escapar de toda esta tribulação. Someone said the other day when I was talking, said, Brother Branham, you don't believe them, the church will go through the tribulation. Alguém disse, o outro dia, quando eu estava conversando, disse, Irmão Branham, o senhor não crê então que a igreja passará pela tribulação? I said, I believe the church will, but not the bride. Eu disse, creio que a igreja passará, mas a noiva não. The church will go through the tribulation, yes sir, but the bride's free from it. A igreja passará pela tribulação, sim senhor, mas a noiva está livre disso. She'll go in the rapture in a moment, in a twinkling of an eye. Ela irá no arrebatamento, num momento, num abrir e fechar de olhos. She'll be caught up to meet her Lord in the air for the wedding supper. Ela será levada para encontrar-se com seu Senhor no ar, para a ceia das bodas. She has nothing to go through any tribulation about. Her Lord has paid her price. Ela não tem nada que passar por nenhuma tribulação. O seu Senhor pagou o preço dela. We're so thankful for that. Yes, sir. Ficamos tão gratos por isso. Sim, Senhor. After the rejection of both church and nation, there was only one cry come. The next move was get rid of it. Depois da rejeição, tanto pela igreja como pela nação, houve apenas um clamor que surgiu. O próximo movimento foi livrar-se disso. That's the next cry we have. Esse é o seguinte clamor que temos. The church has firmly turned down the Holy Spirit. We know it has. A igreja firmemente rejeitou o Espírito Santo. Sabemos que sim. All members has come out of everything. That's the great call. Membros têm saído de todas. Esse é o grande chamado. Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran. Presbiteriana, metodista, batista, luterana. But the church itself, the denomination, it cannot move. Mas a igreja, ela mesma, a denominação, não pode mover-se. No, sir, it's already denominated.
Não, senhor, ela já está denominada. What's the thing of it is now? Crucify it. Qual é a coisa dela agora? Crucificai-a! Crucify what? Crucificai-a o quê? Crucifying afresh. What? The vindicated word to be the truth. Crucificando de novo o quê? A vindicada palavra a ser a verdade. God's word crucified afresh. A palavra de Deus crucificada de novo. Just as Eve corrupted the whole physical world by rejecting one little bit of God's word, justamente como Eva corrompeu o mundo físico todo ao rejeitar um pouquinho da palavra de Deus, so has the church did the same thing. Assim fez a igreja a mesma coisa. You may say to me, Brother Branham, you got the wrong interpretation of it. Você pode me dizer, irmão Branham, o senhor está com a interpretação errada dela. Well, that's your opinion. Ora, essa é a sua opinião. God don't need any interpreter. God's his own interpreter. Deus não precisa de nenhum intérprete. Deus é seu próprio intérprete. That's what the trouble of it is today. We got too many man-made interpreters. Esse é que é o problema hoje. Temos intérpretes demais feitos pelo homem. God can interpret himself. Deus pode interpretar ele mesmo. His own vindication of his word is the interpretation. A sua própria vindicação da sua palavra é a interpretação. The Pharisees might have cried out too. We got the interpretation. Pode ser que os fariseus também tenham clamado, nós temos a interpretação. The Sadducees says, we got it. Os saduceus disseram, nós a temos. But Jesus was the interpretation. Amen. Mas Jesus foi a interpretação. Amém. The manifestation of God's revealed power promise is the vindication. A manifestação do poder revelado de Deus prometido é a vindicação. Read the scriptures and see what the church is supposed to be today. Leia as escrituras e veja o que a igreja é para ser hoje. Yes, sir. God don't need any interpreter. Sim, senhor. Deus não precisa de nenhum intérprete. That's what they've done to Jesus. Foi isso que fizeram com Jesus. They found out back there that they thought he didn't have the interpretation. Eles descobriram lá naquele tempo que achavam que ele não tinha a interpretação. He was the interpretation. Ele era a interpretação. God didn't have to interpret it. Deus não tinha que interpretá-la. Jesus' life interpreted. A vida de Jesus interpretava. He said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. They are they that testify of me. Ele disse, examinai as escrituras, pois nelas julgais ter vida eterna. São elas que de mim testificam. And if I do not the works of my Father, then believe me not. E se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. If the works that was spoke of this day don't manifest itself in me, he said, then don't believe it. Se as obras que foram faladas deste dia não se manifestam em mim, ele disse, então não creiais. Did they do it? Elas se manifestaram. God said a virgin shall conceive, and she did. Deus disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. You believe it? Vocês creem nisso? Certainly, but they didn't. Certamente que sim, mas eles não. A virgin shall conceive, and she did. Uma virgem conceberá, e ela concebeu. It said the lame shall walk, the blind shall see, and what would take place? Disse, o coxo andará, o cego verá, e o que aconteceria? It proved they would do it, and Jesus was a manifestation. Provou que seria feito, e Jesus foi a manifestação. Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet, like unto me. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta, semelhante a mim. The word comes to the prophet, A palavra vem ao profeta. and the prophet, the word is a discerner of the thoughts of the heart. E o profeta, a palavra é apta para discernir os pensamentos do coração. When they see him doing that discernment, they said, this is Beelzebub, the fortune teller. Quando viram ele fazer aquele discernimento, disseram, este é Beelzebu, um adivinho. That's no more than a name they pin on in the same thing today, call it holy roller or something like that. That's right. Isso não passava de um nome que colocaram nele. A mesma coisa hoje, chamado de santo rolador, ou algo assim. Isso mesmo. No, he needs no interpretation. No entanto, ele não precisava de nenhuma interpretação. He was the interpretation. Ele era a interpretação. God proved it by himself. Deus provou isso por si mesmo. Who is that sinful man today? Or who was that sinful man then? That would deny that the word wasn't interpreted. Quem é o tal homem pecaminoso hoje? Ou quem foi o tal homem pecaminoso então que negaria que a palavra não foi interpretada? Jesus asked them, said, search the scriptures. They testify who I am. Jesus lhes perguntou, disse,
Examinai as Escrituras, elas testificam quem sou. They are the interpretation. Elas são a interpretação. If my life doesn't interpret what I'm talking about, then don't believe me. Se minha vida não interpreta o que estou falando, então não creiam em mim. What sinful man could there be today that could look in the face of the Bible and see if the Holy Spirit isn't the interpreter of the Word today? Que homem pecaminoso haveria hoje que poderia olhar na face da Bíblia e ver se o Espírito Santo não é o intérprete da palavra hoje? Making himself known by manifestations of promises of the gifts and the things that he promised to do in this day. Tornando-se conhecido por manifestações das promessas, dos dons e das coisas que ele prometeu fazer nesse dia. Malachi 4 being fulfilled, all the rest of the scriptures being fulfilled, and see it right here at the end of the time. Malaquias 4 sendo cumprido, o restante das Escrituras sendo cumprido. E vemos isso aqui mesmo no final do tempo. You don't need any man to interpret it. No, sir, it interprets itself. Não se necessita de que nenhum homem a interprete. Não, Senhor, ela interpreta a si mesma. It proves it's the message of the hour. Prova que ela é a mensagem da hora. Repent and turn to God, all the world. Arrependam-se e voltem a Deus, todo o mundo. You churches, repent and turn to God. Vocês, igrejas, arrependam-se e voltem a Deus. Don't try to wash him from your hands because you can't do it. Não tentem tirá-lo de suas mãos lavando-as, porque não se pode tirar. The issue's right on now as it was then. O caso está em debate agora, assim como estava naquele tempo. He said, search the scriptures, they testify of me. Ele disse, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Jesus said, my works are my interpreter. Jesus disse, minhas obras são meu intérprete. He told Moses when he met him up there at the burning bush. Ele disse a Moisés, quando se encontrou com ele lá na sarça ardente. He said, I am. I remember my promise. Ele disse, eu sou. Lembro-me da minha promessa. I remember that I'd take them people out by a mighty hand. Lembro-me que tirarei esse povo através de mão poderosa. I made the promise and I'm going with you. Fiz a promessa e eu irei contigo. I'm sending you. You just be my mouthpiece and the signs will interpret whether I sent you or not. Amen. Envio-te, apenas seja meu porta-voz, e os sinais interpretarão se eu te enviei ou não. Amém. That's what men and women ought to look for today, a promise of another Exodus. É isso que homens e mulheres devem procurar hoje, uma promessa de outro êxodo. And an interpretation of God's word being made manifest. E a interpretação da palavra de Deus sendo manifestada. Trouble with that today, they say, well, my church don't believe this. O problema com isso hoje, dizem, ora, minha igreja não crê nisto. What's the matter? You're living in a shadow of another age. Qual é o problema? Você está vivendo na sombra de outra era. Them churches were fine in their ages, but what about this age? Tudo bem com essas igrejas em suas eras, mas que me diz desta era? This is another age. Esta é outra era. You never make Wesley believe on Luther there wasn't sanctification. No, sir. Você nunca faria Wesley crer em Lutero. Não havia santificação. Não, senhor. The gates of pearl will learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming. Hallelujah! The first 10,000 years. Give us the right choir. Let's sing it again. Don't you love that? Let's sing. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called His bride. Amen. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together now. When we're inside
the things